ar mais um Revisitando o Placar, a nossa viagem até 1989. Vamos todos cantar de coração a Cruz de Malta? É o meu pendão. Tu tens o nome do herói com português. Conseguimos isso do Bernardo. Vasco da Gama, sua fama assim se fez. Bernardo, vamos falar muito do Vascão, hein, Flavinho? Vamos falar do 89. Vasco, claro. Mas antes, para começar essa edição, esse resgate até, essa viagem até 1989, né? Alguns fatos históricos aí, fatos importantes, né? Por exemplo, queda do Muro de Berlim, Flavinho. Você que é um historiador. Eu não sou historiador, mas 9 de novembro de 1989, verdade. Exatamente. É o Uma data início, histórica. o início do fim do mundo como o conhecemos, quando ele era dividido entre o bloco comunista e o bloco ocidental, né? É um dia histórico mesmo. E o Pedro Bial não estava lá. Quem estava lá era o Círio Bocaneira. Nós tivemos, por exemplo, no dia 17 de dezembro, a eleição, né? O segundo turno, né? O segundo turno, né, da eleição. Aqui no Brasil, Lula versus e Fernando Collor. Collor de Mello. E o Fernando Collor de Mello levou, né, depois de um longo tempo sem poder votar, né, a volta da democracia ao país, né, porque muita gente fala, não, a volta da democracia, o Tancredo, mas não foi o Tancredo. Não, 89 foi quando, foi quando depois o povo realmente teve o direito a depois votar, de 28 anos, né, o brasileiro pôde votar para presidente de novo, né, porque a última eleição tinha sido em 61. Eu era moleque, eu achei naquela eleição que o Brizola seria o vencedor. Houve uma competição ferrenha, né? Voto a voto ali pelo segundo lugar, que ele, por consequência, levaria o segundo turno. E vale lembrar que o primeiro turno das eleições, se eu não me engano, a primeira vez que houve segundo turno. Foi. Depois não havia em eleições de Anteriores, anteriores. Não. Em 88, por exemplo, a Erundina foi eleita aqui prefeita em São Paulo, em 88, um ano antes, com 30 e poucos % dos votos. Não havia segundo turno. O segundo turno foi o Quércia, por exemplo, ganha, se não me engano, do Antônio Hermílio de Moraes, né? Eleição para governo do estado em 86 pelo PMDB. Mas sem segundo turno. E sem segundo turno também. Isso não havia. Aí o primeiro turno foi no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 17 de dezembro. E aí os candidatos... E era só peso pesado, né? Porque era Brizola, Ulisses Guimarães... Aureliano Chaves... Enéia surgindo... Silvio Santos foi Silvio candidato. Santos chegou a ser um pré-candidato, mas acabou... Ele, na verdade, tinha um outro cara que ele ocupou a vaga desse cara, que era o candidato, e aí foi impugnada a candidatura do Silvio Santos. Mas ele chegou a usar o horário eleitoral desse outro candidato, que eu esqueci o nome. Armando Correia. O candidato... Em 15 de novembro, não dá para esquecer, vote no Correia para vencer. Esse era e ele usava assim, eu me lembro, era o candidato dos explorados, você se lembra? Eu fui entrevistá-lo. O candidato dos explorados. Eu fui entrevistá-lo. Um pouco antes ainda para trabalho de faculdade, imagina. Lá no centro de São Paulo, era uma figura. Ele vendeu a vaga, né? Ele vendeu a vaga. Foi candidato, né? Maluf foi. Olha, era Pedreira, Marronzinho. Havia vários. Eram vários candidatos, né? E peso pesado. E os debates eram maravilhosos, né? Com todos os candidatos. O Collor não ia. O Collor não ia. O Collor foi produzido pela editora Abril, pela revista Veja, de uma certa forma, porque ele surgiu como o caçador dos marajás. Foi capa da Veja, bonitão, né? Lá em Alagoas, ele que caçava grandes salários e não sei o que lá. Então ele se preservou durante os debates. Essa imagem aí foi, né? E acabou... Ele tinha pouquíssimo tempo de TV, né? Porque o partido era um nanico. Nesse tempo, né? É verdade, né? Era o PRN, né? PRN. Partido da Reconstrução Nacional, né? Exatamente. Que ganha a eleição. Outros fatos, né? Por exemplo, no dia 2 de agosto, o Luiz Gonzaga se foi, né? O Gonzagão. No dia 1º de janeiro, teve uma tragédia, né? Que ficou muito conhecida aqui em Batomuxo, né? Infelizmente, um acidente, né? Na virada. Batomuxo, uma embarcação turística no Rio de Janeiro. Né? Que falece, né? Uma atriz famosa, não me lembro. Yara Amaral, se não me engano. Né? Batomuxo, para quem não sabe, era um barco de turismo no Rio de Janeiro. Na passagem de ano, foi no Réveillon, ele naufragou, muitas mortes, né? Muitas mortes, um descaso, né? Mais um caso de descaso no país. E nós tivemos no futebol alguns casos interessantes, né? Nós tivemos, por exemplo, no dia 19 de setembro, você que veio no outro dia com a camisa do Colorado, do Paraná. Sim. Nós tivemos a fundação do Paraná Clube, que é justamente a fusão do Colorado com o Pinheiros. Os dois clubes se fundem. Sim.
e dão origem ao Paraná Clube, né? Por isso que é azul E e vermelho. vermelho, né? Vermelho do Colorado E o azul do Pinheiros. do Pinheiros, né? Pinheiros, que havia sido campeão paranaense em 1987. Com Pinela, zagueiro, que era do Exatamente. Corinthians. Ah, puxa vida. E Marquinhos, ponta esquerda, que vai depois para o Palmeiras. Tá certo. Mais Bom jogador. interessou o Corinthians. Não, mas calma, tem uma ligação. O Marquinhos, ele é trocado por empréstimo com o Mauro Van Basten, Que jogou no Corinthians. que jogou no Corinthians. Claro, Tá certo. naturalmente. Dia 16 de dezembro nós tivemos a final, né, que a gente vai falar São Paulo e Vasco. Mas nós tivemos também, futebolisticamente, a primeira edição da Copa do Brasil. O Grêmio sendo campeão, a gente cima fala do tanto esporte. em cima do esporte. O Cuca fazendo gol na final contra o Isso. Sport Recife, né? O esporte que O tinha Assis- Nildo. O Nildo, exatamente. Não, o esporte do Nildo é depois. Não tinha. O Nildo do é da Bico- Copa dos Campeões. É verdade. Da Copa dos Campeões. É verdade. depois. Esse esporte tinha o Robertinho, que jogou, por exemplo, no Flamengo. Jogou no Flamengo, é dele o Fluminense. cruzamento pro gol do Adílio na final de Na final 83. contra o Contra o Santos. Santos. Isso. Né? Era um bom time do esporte. E o Grêmio, que tinha, por exemplo, o Assis, o irmão do Ronaldinho Do Gaúcho, Ronaldinho. o irmão mais velho do Ronaldinho Meteu Gaúcho. 6 no Flamengo na semifinal. Foi um passeio. E o Corinthians tinha ficado no Flamengo o 4x2, ganhou 4x2, mas tinha perdido o primeiro jogo 2x0 no 2x0, Maracanã. exato. E aí o gol fora de casa contava. E aí deu 4x4 no agregado, mas o Flamengo acabou ficando justamente porque tinha marcado gols fora de Isso. casa. Quem fez os gols do Flamengo? Zico Zico e e Júnior. Júnior. Só isso. Né? Não, era Você ruim. vê que o time do Flamengo era ruim. Vamos lá. Mas, não vamos falar do Flamengo, né? Apesar do Bernardo estar aqui, a gente falar do Zico e do Júnior. Vasco da Gama, capa da placar histórica. Vasco da Gama, campeão brasileiro de 1989. Vasco é seleção, Vasco é campeão. O Vasco tinha o Vasco dirigido pelo Nelsinho Rosa, tinha um timaço, né? Com vários jogadores da seleção, Bernardo. No Rio, inclusive, era conhecido como Sele Vasco. Né? Era assim chamado no Rio de Janeiro. Tem um contexto importante em 1989 que o Vasco contrata aquele que foi o principal jogador, embora não tenha marcado o gol do título, para aquela temporada do Campeonato Brasileiro, que foi o Bebeto. Sim. O Bebeto é contratado após a Copa América. Tem um personagem aí também que disputou a Copa América, numa seleção de segundo escalão na América do Sul, mas o Bebeto é contratado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Sim. Vindo do Flamengo, né? E foi uma conquista realmente brilhante. A final foi contra o São Paulo e o Vasco tinha a opção de jogar o primeiro jogo em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Podia escolher. E o Vasco precisava de uma vitória. Então, ou jogava por 2 empates, né, Bernardo? Isso. Ou uma vitória bastava. O Eurico, o que fez? Ele optou, obrigatoriamente já teria o jogo no Rio de Janeiro. Não tinha como São Paulo ser campeão no primeiro jogo. Não tinha essa possibilidade, porque o Vasco tinha essa vantagem na final. Então, o Eurico optou por primeiro jogo no Morumbi. Se o Vasco vencesse no Morumbi, já não teria Acabava jogo, acabava o campeonato. acabava o campeonato. Foi o que aconteceu. O Vasco foi campeão No, No em São Morumbi. Paulo, com o gol do Sorato, cruzamento do Luiz Carlos Zinck, após um passe açucarado do Marco Antônio Boiadeiro, e o Vasco foi campeão pela segunda vez, né? Que em 74 tinha sido campeão de forma polêmica. Aquele sim, título porque aquele contra o jogo Cruzeiro. era para ter sido no Mineirão e acabou Mineirão. sendo no No Maracanã. Maracanã. Vamos lá, vamos continuar vendo as páginas da placar em 1989. Vasco da Gama, campeão. Vamos abrir essa página. Aí o Bismarck, né? Isso. Comemorando o gol. Junto com o Marco Aurélio, né? O zagueiro. Marco Aurélio, zagueiro. A justiça foi feita. Ali o Zé do Carmo também está festejando junto com o Mazinho. Era um timaço esse do Vasco. O Zé do Carmo tinha vindo do Santa Cruz. Isso. Disputou o Campeonato Brasileiro de 87 pelo Santa Cruz. Da Copa União, né? Isso. De 87, né? Patrocínio da Coca-Cola no Santa Cruz. Santa Cruz que tinha o Cardim, Dadinho, centroavante. Birigui. Né? O Gabriel, ponta direita, né? Esse era o time do Santa Cruz. E o Zé do Carmo era uma grande estrela desse time, o volante Zé do Carmo, que fez muita história também com a camisa do Vasco da Gama. Virando a página, mais um momento. Vasco da Gama, timaço de craques. Aí a gente vai abrindo. Veja o elenco, Flavinho, do Vasco. Acácio, Acácio, Luiz Carlos, que é o Luiz Carlos Zinck, lateral direito. Vinck, Marco Aurélio, Quinones, equatoriano, né? Quinones é justamente o jogador que o Bernardo se referiu,
que disputou a Copa América de 89 no Brasil. O Equador foi bem naquela competição, ele acabou sendo contratado pelo Vasco. Aí o Mazinho, o Zé do Carmo, que vocês já falaram, que veio do Santa Cruz, o Boiadeiro, que teve passagens pelo Guarani também, o Tita, que também é outro que veio do Flamengo. Quem mais ali? O Bismarck, o Bebeto, o Tato, o Ayup. Lateral direito. Um pouquinho na portuguesa também, acho. Ayup, não vou lembrar. Jogou no Corinthians. Sidney, zagueiro. Sidney, quem mais? Né? Leonardo, Cássio, o Andrade, já em fim de carreira, né? O Bernardo, William, quem mais? Célio, Sorato. Célio Silva. O Célio Silva, o Sorato, o Anderson, o França. O Anderson, que é o Kennedy Anderson, né? Desculpa, o Sony Anderson. Né? O Sony Anderson. Isso, que jogou no Vasco e foi jogar na França. Inclusive Libertadores pelo Vasco. Né? E foi jogar na França, né? Sony Anderson, que é irmão do Toninho, que jogou na Portuguesa. O Toninho do meio de campo com o Célio, Toninho e Edu. Isso. Quem é o último ali, que eu não enxergo? O Vivinho. Velvis era o nome dele. Saudoso Vivinho, né? Infelizmente ele morreu. Que fez um golaço em São Januário, o gol dos chapéus, acho que foi contra a Portuguesa esse jogo. Em cima do capitão. Em cima do capitão. Exatamente. Ele dá chapéus em cima, 3 chapéus na sequência. Em cima do capitão. Em cima do capitão da Portuguesa. E não morreu, porque se o cara conseguiu dar 3 chapéus no capitão e não foi partido em 6 pedaços, o sobreviveu. Acho que ele estava jogando. Foi morrer depois. Um jogo na Várzea, acho que em Minas Gerais, ele teve um infarto, ele morreu cedo, já depois que ele tinha parado de jogar bola, né? Aquela coisa do, acho que fica muito tempo sem jogar e aí foi jogar uma partida, teve esse problema. Que elenco do Vasco, hein, seu Bernardo? E tem alguns jogadores aí que se tornaram depois muito importantes no Vasco, mesmo sendo reservas. Né? O caso do França. O França era um volante, foi revelado no Vasco da Gama, depois jogou ali no Fluminense. Então era um jogador muito importante que entrava bastante nesse time do Vasco. Agora a gente pega, por exemplo, o time titular, né? Acácio, goleiro da Seleção Brasileira, um dos 3 na Copa de 90. Luiz Carlos Vim, que havia conquistado... lateral direito do Internacional. E havia conquistado a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul um ano antes. Mazinho, titular lateral da Seleção Brasileira, jogando como lateral direito na Copa América de 89. Mas aí ele joga como lateral esquerdo. Mas desse time do Vasco, ele era lateral esquerdo. Joga depois no meio de campo, ele é tetracampeão mundial com a seleção. Na Copa de 90, inclusive, o Lazzaroni só chama 3 laterais por causa do Mazinho. Mazinho fazia dupla função. Porque o Mazinho fazia dupla função. Então ele chamou o Jorginho, o Branco e o Mazinho. Era um timaço esse time do Vasco. Como aí a zaga era o Marco Aurélio e o Quinones, né? Mas tinha o Célio Silva entrando bastante. Exatamente. O Célio Silva que depois brilharia no Internacional. Mas a zaga da final é Marco Aurélio e Quinones. Aí Zé do Carmo, Boiadeiro. O Boiadeiro era a grande estrela do Guarani. Isso. Era um grande jogador no Guarani, o Boiadeiro. O Tita tinha saído do Flamengo, na verdade, mas ele já tinha passado pelo Grêmio e Internacional. Ele jogou no Grêmio. O Tita sai do Flamengo porque ele queria jogar no lugar do Zico. Ele queria 10. Ele queria camisa 10, né? Não dá, né? E aí não tinha esse espaço no Flamengo, acabou indo primeiro pro Grêmio, e depois, emprestado pro Grêmio, e depois o Internacional o compra, né? E aí ele vem pro Vasco em 87. Inclusive ele faz o gol do título contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Vou pegar, inclusive, um dia a gente vai resgatar essa página do título do Vasco. De 87. Porque, se não me engano, a capa é assim, o Vasco tem o título. Não é o título. Brincando. O patrocínio do Vasco era e ele tá com a camisa. E ele tá com a camisa na cara. Assim, marca de tapetes de E ele tá comemorando com a camisa na cara esse título do Vasco. O William, que era o baixinho, o William jogava muita bola. Uma safra de jogadores. Pensante ali no meio de campo, o William. Né? Uma safra de jogadores que o Vasco revelou ali, com o William, Bismarck, Sorato, Tiba e Lito. O Lito eu não sei que fim levou, sumiu. Mas o Tiba jogou na Portuguesa depois, né? O Tiba jogou na Portuguesa. Jogou na Portuguesa. Fez o gol do título do Bragantino, campeão paulista em 90. Exatamente. Contra o Novo Horizontino. Bons jogadores que o Vasco revelou nessa época aí. Vamos virando a página, então? Depois desse elenco de craques, né, do Vasco da Gama, de 1989, olha lá. A gente vai abrir para mostrar alguns jogos, né, do Vasco da Gama, por exemplo. Começou essa trajetória aí, Flavinho, Cruzeiro e Vasco, uma vitória já contra o Cruzeiro, que era um time bem forte já, 1-0. Lá no Mineirão, né? Esse jogo
A campanha foi uma campanha boa, mas não de muitos. Esse Vasco não fazia muitos gols, né? Que eu me lembro. Assim, não era um time que massacrava seus adversários. Tem aí o primeiro jogo contra o Cruzeiro, 1-0. Depois a gente vê ali. Você quer o time do Cruzeiro, rapidinho? Vamos lá. Paulo César, Balu. Opa. Gilson Jader, Adilson e Genilson. O Adilson Batista. Paulo Isidoro, Betinho e Daniel. Depois entrou Edson. Helder, Careca, depois Hamilton e Marcinho. O técnico era o Enio Andrade. Careca que se chamava Hamilton também. Hamilton também, que é o Careca Meia, que foi medalha de prata em 88 na seleção brasileira. E depois a gente tem ali um jogo contra o Curitiba. O Betinho foi revelado pelo Juventus, viu, Flavinho? Jogou no Palmeiras. Juventus, sim. E jogos com públicos pequenos, viu? A gente tá vendo ali o primeiro jogo com o Cruzeiro com 18 mil pessoas, com Curitiba já em São Januário com 7 mil pessoas, Santos e Vasco na Vila com vou escalar esses Santos 15 aí, mil. O Santos, Sérgio, Ditinho, Davi, Palmeiras. Luiz Carlos e Vladimir. Santos. O Vladimir do Corinthians. Sim. Final de carreira. César Sampaio, César Ferreira. Tuico. E depois entrou Tuico e Hernani. Hernani era do Vasco. Heriberto, Carlinhos e Paulinho, técnico Nicanor de Carvalho. O Heriberto era revelado pelo São Paulo, né? Aí depois vem um Vasco 2, Bahia 2, um Fluminense Vasco 0-0 no Maracanã, um Vasco e Goiás 4-1 pro Vasco. O Vasco depois ganha do Grêmio 3-1, perde do Palmeiras no Parque Antártica. Palmeiras do Veloso, do Gaúcho, né? E por aí vai. Vamos virar a página, a gente vai mostrar um outro momento aí. Mais jogos. Você vai vendo aí o Tita, né? Contra o. Aí esse jogo aí foi Corinthians e Vasco, foi 1-0 pro Vasco. No Morumbi foi um jogo muito importante pro Vasco chegar à final. 0-0 com a Luz ali, ó. Vamos ver, deixa eu ver quem que jogava na Portuguesa. A Portuguesa. Portuguesa de Sidmar, que foi o goleiro que veio do Guarani também. Zanata. Campeão brasileiro no Bahia. Eduardo. Henrique, que esteve envolvido no caso do estupro da Suíça, lá na Suíça. 87. E Lira, capitão. Lira era do Vasco. Lira era do Vasco, jogou no Fluminense depois e no Flamengo também. Capitão Márcio Araújo. Olha que meio campo interessante. Birubiru e Toninho. E no ataque, esse jogo foi o primeiro jogo que o Roberto Dinamite fez contra o Vasco. Jorginho, que é o Jorginho Cantinflas, e o Roberto Dinamite. E o técnico Antônio Lopes. Antônio Lopes, que também tinha passado pelo Vasco. Que também fez história. Foi campeão com o Hernani, já citado aqui no programa, carioca em 1982 contra o Flamengo, gol do Marquinho de cabeça. Que o Hernani era um jogador muito promissor, mas acabou não estourando, não estourou. Do jeito que prometia, né? Primeiro são jogo várias partidas aí do Vasco. Primeiro jogo do Roberto contra... Mas, tem, talvez único, né? Tem ali, por exemplo, aquele Corinthians e Vasco, Corinthians, Ronaldo, Giba, Wilson Mano, Dama e Denis. Denis, o nosso... tio do nosso Felipe Facincani. Tozin, que era do Guarani, Barbieri, que era do Guarani, Neto também, meio de campo praticamente do Guarani. E o Riza depois entra. Fabinho, Cláudio Adão, depois o Viola e o João Paulo, técnico Basílio. E o Vasco ganha por 1-0 e depois ganha do Internacional lá no Beira-Rio por 2-0 e se garante na final do Campeonato Brasileiro justamente contra o São Paulo. São Paulo que ganha da Portuguesa no último jogo e vai para a final, ganha no Canindé. Temos um jogo aí, eu não sei se aparece, eu não consigo enxergar. Flamengo 2, Vasco 0. Exatamente. Tá ali, ó. Dia 5, confira aí, dia 5 de novembro de 1989, vai confere. 59 mil pessoas no Maracanã. Confere a data lá, 5 de novembro, é isso, Michelete? 5 de novembro de 89. 2 gols do Bujica. O Bujica fez isso pelo Flamengo. 2 gols. Mais nada. 2 gols. O Flamengo que jogou com o Zé Carlos, Josimar, o nosso lateral direito da Copa de 86, que era do Botafogo. Júnior jogou de zagueiro esse Júnior. Fernando, que era o Fernando revelado pela Portuguesa Santista. Que jogou no Vasco. Jogou no Vasco. E Leonardo, na lateral esquerda, Ailton, Zico e Zinho, Alcindo, que é o nosso Flávio Gomes, né? Alcindo, o Bujica, depois entrou o Nando. Que jogou no Bangu. E Luiz Carlos, depois entrou o Zé Carlos Paulista. Eu acho que entrou o Zé Carlos. O Zé Carlos Paulista não é o goleiro? Não, o Zé Carlos, se for o mesmo, tinha o Zé Carlos II, que era zagueiro. Mas o Zé Carlos Paulista, eu me lembro que tinha o Zé Carlos Paulista, que era um goleiro. O Zé Carlos foi expulso nesse jogo, é por isso. É isso. Então ele entrou o Zé Carlos. Esse Zé Carlos Paulista veio do São Paulo. O Bebeto, inclusive esse foi o primeiro jogo do Bebeto contra o Flamengo, ele é expulso também.
Então, por isso que esse Zé Carlos entrou no lugar E o do Luiz Vasco, Carlos. então, o Vasco foi lá e ganhou do futuro campeão. Flamengo ganhou. Flamengo ganhou do futuro campeão 2-0. Flamengo Eu estava ganhou no Maracanã. do campeão. Tá Eu vendo estava só? no Maracanã, do lado Vibrando com esquerdo. Bujica. Hã? Vibrando com Bujica. Bujica que só fez isso pelo Flamengo. Você achava que o Bujica seria um Romário Não naquela aconteceu. altura do campeonato. Não aconteceu. Mas é uma figura simpática o Bujica, né? Foi simpaticíssima, dá entrevista, uma grande figura. Grande figura. Vamos virar a página, a gente já está chegando na reta final dessa edição da Placar. A gente vê, né, o Bebeto, vamos abrir a página. Bebeto é a grande estrela, como você... Que transação polêmica, o cara saiu do Flamengo e foi pro Vasco, Flavinho. Sim, imaginar um negócio desse. Não, até dá, porque a gente já viu o Romário defendendo os dois times, a gente já viu o Edmundo jogando Mas nos naquela dois época times. sair direto. Mas essa saída Direto. do Bebeto foi bastante rumorosa, né? Foi naquela noite, né? Não havia internet, evidentemente, naquela época, então eu me lembro muito bem de meu pai vascaíno entrar no meu quarto me acordando com o Jornal do Brasil e uma foto... De Rosa. Não, o Jornal do Brasil Não, não. Jornal do Brasil, Jornal do Brasil era Jornal dos Folha Esportes. Rosa, Forte, Jornal que era. dos O Jornal Esportes. do Brasil é tradicional. E aí entrou com a página de esporte Pesadão. do Jornal do Brasil, que tinha uma foto com a torcida do Vasco, uma faixa, Bebeto, o novo rei da colina. E ali embaixo, depois do Bebeto, né? É lucro certo, né? O Bebeto chegou e realmente já foi campeão brasileiro pelo Vasco. A primeira vez a gente nunca esquece que é aquele time de 74 que a gente se referiu agora. É uma lembrança do time campeão em cima do Cruzeiro, né? do Com Cruzeiro. Andrada no gol. 2-1 no Maracanã. Com Zanata, né? Tá ali, Zanata também agachado, não? Tinha o Jorginho Isso. Carvoeiro, esse time. O Jorginho Carvoeiro na ponta direita. Era o Essas camisas que não tinham. O Andrada, elas né? não tinham gola, elas tinham um decote, né? É o Andrada no gol. O Vasco ganhou esse. O Cruzeiro jogou. Tinha um goleiro chamado Vitor, né? Na final. Isso, que Não joga no jogou, Santos depois. que não jogou não jogou o Raul nessa decisão, por alguma razão, não vou lembrar qual, mas que acabou até falhando no gol do Vasco, que foi campeão em 74 no Maracanã. Exatamente. Esse daí, então, portanto, o time do Vasco de 74. E a segunda conquista do brasileiro foi em 1989, portanto, 15 anos depois, com o Bebeto como grande craque do Vasco da Gama, o time base. E o posto? Ah lá, o pôster de campeão brasileiro. Na verdade, esse pôster aí é do jogo contra o Corinthians no Morumbi. Viu? Com certeza. Isso, calção Só podia branco, ser. né? É um jogo contra o Corinthians no Morumbi. Tem que ter, né? Tem que ter. Não adianta. Então vamos lá, vamos abrir o pôster aí. Vamos mostrar tela cheia. Em pé, Luiz Carlos Vinck, Mazinho, Marco Aurélio Quinones. Não, desculpa, Zé do Carmo, Zé do Carmo, Quinones, Marco Aurélio e Acácio. Tita Boiadeiro, Bebeto, Sorato e Tato. E Tato. E aí você vê no destaque o Bismarck, porque o Bismarck era titular desse time. Exato. No lugar do E Tato. no último jogo não joga o Tita também contra o São Paulo, né? Isso. Vale Joga lembrar o William. que o Tato foi campeão brasileiro com um papel fundamental em 1984 pelo Fluminense, marcando gol na semifinal contra o Corinthians, inclusive no estádio do Morumbi, Sim, 2-0 na 2-0. ida, 0-0 no Maracanã. Assis e Tato naquele jogo, Exato. 2-0, né? Camisa da finta, que maravilha. Finta. A finta que foi bicampeã brasileira. Ó que história curiosa, né? Porque Em 90, 90 o foi no Corinthians foi Corinthians, campeão, claro. né? E a finta foi bicampeã brasileira. Sim, claro. E as chuteiras pretas da Adidas ali, olha que coisa quase, linda, bom, né? todo mundo jogava de chuteira preta, O né? gramado do Morumbi não estava muito legal, né? Nesse dia. aí, Pasto, né? verdadeiro pasto. Tava meio ruimzinho. Bom, acho que a gente chega por aqui, né? Edição... Você não botou nenhuma 1989. propaganda aí, nenhum comercial? Essa Nenhuma. vez? Você quer fazer alguma propaganda? na Não, época? tudo bem. Não, 89 nem lembro. Fórmula 1. Acontecendo. Conta na forma. Já que a gente... 1989, o campeão Alain foi o Prost. Alain Prost, naquela... Último ano dele na McLaren, né? Isso, ano seguinte ele foi para correr na Ferrari. É uma polêmica decisão, né, em Suzuka. Na verdade, a decisão não foi em Suzuka. Muita gente também acha que o seu herói das manhãs do domingo, se fosse ganhasse aquela corrida, era campeão. Não, era. teria Adelaide. Ele tinha Teria que que ganhar na ganhar, Austrália, que ele também não ganhou. Então, o Não, Prost... ganhou porque abriu mão, né? sim, não tinha coitado. muito interesse Verdade, ele nem foi para Não tinha... Aí ele perde o Grande Prêmio do Japão, o Prost abandona né? num acidente e o Alessandro Nannini é declarado campeão, vencedor da Vencedor. corrida pela Benetton. O Balestre
passou a mão, né? Não, o Balestre ele era o presidente da FIA É. e a corrida tinha um Prejudicou diretor de muito prova. Senna, né? Hein, Bernardo? Prejudicou. Vocês Naquela são época havia um ridículos. descarte de pontos, né, Flávio? Sim, em 88, por exemplo, o seu herói da manhã. 4, naquele grande prêmio de Mônaco. Aliás, o Aquele Prost, lá é um absurdo. o Flavinho pode me corrigir. O Prost só perde aquele campeonato. Aquela vitória interessava mais ao Prost que a corrida continuasse. Se Interessava fosse mais ao Prost do que pontuação o Senna. total e o Prost tivesse ficado em Segundo, ele teria sido campeão. teria Ele sido perdeu por campeão. meio ponto pro Nick Tá Lauda. vendo? Cara, Pagou. ninguém saberia disso Pagou. na quarta etapa do campeonato, que ia chegar o campeonato no final. 1,5 ponto fez meio falta. ponto, porque reduziu, foi pela metade, né, a pontuação, né? Sim. O Prost ficou com 4,5, 4,5. o Senna ficou com 3 naquela corrida. Sim. Quer 9, dizer, era pro Senna ter vencido. O Senna moralmente venceu aquela corrida. Certo? Moral é quando ganha lá o troféu. Não, moralmente ganhou. Tipo o Guarani, campeão moral. Você tá falando, para quem não Brasileiro. tá entendendo nada, o Michele tá falando do Grande Prêmio de Mônaco de 84, que o Ayrton Senna chegou em segundo, ele possivelmente iria passar o Alain Prost, a corrida foi Ele interrompida passou. por causa da chuva, ele possivelmente Eles iria encerraram a passar o Alain corrida- Prost. Eles encerraram a Prost corrida de forma e mandrake. o Senna provavelmente seria ultrapassado por um piloto alemão chamado Stefan Beloff, que vinha cantando todo mundo naquela corrida, saindo lá de trás com a Também acho que Tyrrell. foi a melhor ia corrida ganhar. do Stefan. Mas enfim, mas 89, pra gente ficar pra vocês não ficarem remexendo túmulos, o 89 o Prost foi campeão, pronto. Prost foi campeão. E aí saiu da máquina, contra tudo e contra todos, porque ele foi anunciado na Ferrari na véspera do Grande Prêmio da Itália, em Monza, e continuou até o fim do ano na McLaren. Ele já pega como sabotado pela equipe. O Mansell, né? Logo de cara. Logo de cara. Sabotado pela equipe, ele foi na McLaren, porque a McLaren estava perdendo o Prost e perdeu o número 1, né? O Prost leva o número 1 para Ferrari. Para Ferrari, que E era a um Ferrari negócio que não tinha era muito campeã peso. desde 79 com o George Scheckter e aí aparece o Aí parece o Prost para ser campeão. Prost para ser campeão. Mas aí não foi Ser também. campeão não, né? Não foi. campeão. Não foi. A Ferrari só saiu da feira com o Schumacher, né? Sim. Quer dizer, muitos anos depois, né? Gostaram? Sim. Muito bom. Vasco da Gama. A sua fama assim se a fez. sua- Tu tens o nome do herói português. É isso aí, gente. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se vocês não gostaram, paciência, mas deixa o seu like Deixa também. o like também. Porque é importante pra gente, como diz fala reverberar, não? O algoritmo. Tem um outro algoritmo. Pra gente... Para o nosso algoritmo entender, fazer a leitura, enfim, Isso. esse tipo de coisa é importante pra gente. E deixa também a sua sugestão para próximos Revisitando o Placar, outras edições que a gente vai mostrar aqui, porque a Placar faz história, Revista Placar, desde 1970 e vai continuar fazendo por muitos e muitos anos. E acompanha aqui sempre, na Placar TV, Revisitando o Placar, mas tem também Opinião Placar de segunda a sexta, tem o Mundo Placar que o Bernardo participa, tem o Tribunal Placar, esse daí é imperdível, todas as segundas-feiras e muito mais, o 45 minutos, enfim, Legado do Rei, muita coisa legal aqui na Placar TV. Ficamos com a próxima edição na terça-feira que vem. Um abraço a você, até mais.